esse podcast foi criado para você. E hoje nós estamos aqui com 2 convidados, né? Vou começar aqui com ela, que é mãe de 3 filhos, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Unesa, professora dos cursos de Comunicação e Marketing na Unesa, olha só, hein? Presidente de Associação dos Professores da Universidade Estácio de Sá, presidente e cofundadora do Imperge, doutora em Comunicação Social, mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio, né? Doutora em Comunicação pela UERJ e bacharel em Comunicação Social e Administração. Olha, ainda é mãe de 3 filhos, hein? Ela, mais importante de tudo, mãe de 3 filhos. Natália de Andrade Rocha. Tudo bom, Natália? Tudo bom, Lúcio. Olha, é um prazer ter você aqui, tá? E também estamos aqui com o nosso comentarista hoje, profissional da área, ele que é empresário, empreendedor digital, formado em marketing pelo Centro Universitário da Cidade e atua há 15 anos como desenvolvedor web e entusiasta no empreendedorismo. Eu estou falando de Anderson Valente. E aí, Anderson, como é que você está? Boa noite também. É muito bom estar aqui, muito bom ver isso aqui começando, né? Principalmente que a gente deu esse pontapé inicial. Exato, já há um tempo. Exato, já há um tempo que a gente está querendo fazer isso. Exato. E com no projeto lá do Encontro de Empresários e Empreendedores de Campo Grande, o Nossa Casa Digital sentiu que era o momento de começar esse podcast, né, abordando temas interessantes sobre empreendedorismo e que seja relevante para todo mundo que já tem um negócio ou que está começando um negócio. Então, fica com a gente aqui até o final, fica com a gente até o final e logo, logo você vai poder desfrutar desse grande conteúdo. Pessoal, o tema do nosso podcast hoje é branding, né? Como construir uma marca de sucesso, como ter uma marca de sucesso. Eu não sou especialista em marketing, mas me disseram, né? Eu entendi numa palestra muito rápida de 25 minutos, né? Que a Natália teve lá com a gente no encontro de empresários e empreendedores em Campo Grande. A Natália teve lá e falou sobre construindo uma marca. Essa foi a tua apresentação. E eu vi que tinha esse tema brand. Eu fiquei curioso, fui pesquisar e, na verdade, a gente escuta muita coisa na internet e acredito que muita gente pensa que brand é só para grandes marcas. Exato. Né? Que brand é só para Coca-Cola. A gente vai falar um pouquinho também daquela introdução que você deu lá do Top of Mind 22, né? Quem são esses caras, essas grandes marcas. E eu queria que você começasse, Natália, explicando para a gente o que é brand. Faz sentido essa conexão, né? Brand com construção da marca. O que é brand? Primeiro, Lúcio, dizer que é um prazer participar desse projeto importante, né? O que seria da economia sem os microempreendedores, sem os empreendedores que estão fazendo ali a roda girar com a sua criatividade, né? Assumindo os riscos, às vezes sem uma rede de apoio, mas aqui eles encontraram e encontram essa rede de apoio. Então é um prazer fazer parte desse projeto. E sim, tem tudo a ver conectar branding com construção de marca, porque branding é marca. Mas quando a gente coloca lá o ING no final, branding, a gente entende que a marca não é só uma logomarca, né? Não é só um desenho, uma cartela de cores, uma identidade que a gente escolhe de uma vez e está pronto, não. A construção de marca, ela envolve outros fatores, ela é uma escolha da gestão, né? E que envolve o posicionamento do mercado, a definição do público-alvo, a materialização de uma personalidade da marca de forma multissensorial. Então, o branding é construindo, a marca é uma coisa que se constrói nos processos do negócio, né? Da organização, da empresa, enfim. Então, brand é exatamente esse processo, tudo gestão que vai levar de marca. A uma marca conhecida, uma marca que é lembrada, e o brand é tudo que envolve essa construção. O branding são todas as atividades de gestão, incluindo sim a identidade visual, né? Geralmente quando a gente pensa em marca, a gente pensa na identidade visual da marca, né? Mas não é só a identidade visual da marca. Branding envolve a personalidade da marca que está lá na missão, na visão e nos valores da marca, né? Que também está na comunicação omnicanal, seja no Instagram, no site, na loja virtual, no ponto de venda, toda a ambientação do ponto de venda, diferenciação
aprovação daquele produto, por exemplo, num varejo, num mercado, numa magazine, também está no relacionamento, né? Na forma como os funcionários... Gestão, né? Sim, gestão, porque exato. Né, aquela personalidade, ela tem que ser materializada não só na identidade que a gente, né, dá ao ambiente, na nossa comunicação, mas também no relacionamento. Então, as equipes de venda, quem está lá no fundo do funil, fazendo a conversão, que é importante, todo mundo quer faturar, né, tem que saber qual é o tom de voz da empresa. Né? Se é uma empresa que tem um tom de voz mais informal, mais jovem, mais jovial, mais alegre, que tem essa personalidade mais expansiva, por exemplo. Um ponto muito legal que você tocou e que a gente entende. Então, qualquer empresa pode fazer branding. Qualquer empresa deve fazer branding, quer estar preocupado. E o Anderson é um profissional da área, né, que atua há 15 anos já nessa parte de marketing digital, e você atende, na verdade, o seu trabalho é ajudar clientes a desenvolver esse projeto, porque foi como ela falou. Sim. O brand ele não está restrito ao desenvolvimento de arte da logo. Ele envolve, por exemplo, o cheiro que a pessoa sente quando entra numa loja. Ele envolve o tipo de comunicação, o tom de voz, como ela falou. Se o vendedor, a pessoa atendente, ela precisa falar... como o próprio cliente fala. Então, por exemplo, lojas mais jovens, entender como o jovem se comunica com gírias, com esse tipo, né, de comunicação, como também, muitas outras coisas, e todo o processo que a empresa desenvolve, desde o desenvolvimento do produto, aonde ele vai ser vendido, como ele vai ser vendido, como ele vai chegar, onde, quais são os pontos de venda em que cada item vai chegar, ser distribuído. Isso tudo também. Isso faz parte desse pacote. Causa uma impressão. Exatamente. Uma vez, então, é interessante, uma vez eu vi em um desses canais do YouTube, uma pessoa falando que brand pode ser expresso com toda a experiência que um cliente tem ao ter um contato com a empresa. A gente pode pensar assim, que brand, né? Não brand, mas o brand pode ser refletido na experiência, toda a experiência que Quando a gente fala, né, de delinear uma identidade para a marca. Sim. E trabalhar essa identidade, isso tem uma questão interna, que é a própria cultura da empresa, ou seja, os meus colaboradores... Eles têm, a gente fala de vestir a camisa, mas não é só vestir a camisa. Eles têm que respirar a minha missão, os meus valores, né? E externamente isso vai ali no relacionamento. E é claro que quando vai no relacionamento eu consigo, através da minha comunicação, através da minha equipe, através dos meus processos e projetos, não vamos esquecer que a gente, né, segundo o Kotler, já estamos lá na fase do marketing 5.0, mas a gente tem uma virada a partir da década de 90, marketing 3.0, que é o marketing pautado pelos valores. A pessoa é coração, ela é corpo, é coração e é espírito, ela está integrada numa sociedade. Tem valores que precisam ser respeitados e que precisam ser reforçados. Então, as marcas elas não podem se isentar disso, seja pequena ou seja grande. É quando você fala de experiência do usuário, que é isso, tem, né? User Experience. Experiência do usuário, né? Tem gente que pensa que a experiência também é só quando vai lá no site, é só quando vai no ponto de venda, não. A experiência do usuário é a experiência que ele tem a partir do momento que ele conhece a marca. A partir do momento que ele sabe que existe, até o momento que ele é convencido a comprar, e depois no pós-venda também, que a gente não pode esquecer, que mantém o relacionamento. Cliente, né? Então, se eu tenho uma boa gestão da marca, não só as pessoas vão lembrar dessa marca, como, né, o meu cliente ele vai ter uma boa experiência, desde o momento em que ele acessa dados sobre a minha marca, e aí de forma oficial ou não oficial. Porque, né, a gente está lá
rolando o nosso feed no Instagram e a gente é impactado por uma mensagem de uma marca. Claro, sim. A gente vai visitar o site, vai visitar a loja virtual, mas a gente vai colocar lá no Twitter. Então, gente, vocês já usaram a marca tal? Vocês já compraram no site tal? A gente vai no Reclame Aqui, a gente vai dar uma googada, vai lá no Google, né? Vai perguntar para pessoas próximas, por quê? A gente vai pesquisar não só naquilo que é oficial da marca, mas cada vez mais naquilo que também é não oficial. E isso também vai gerar experiência. Muito bom. E é exatamente, desculpa te cortar, mas é exatamente esse ponto que é a virada de chave dessa, principalmente da tecnologia. Por quê? Eu achei muito interessante essa questão de marketing 3.0, 5.1. Ah, sim. Bem-vindo ao mundo de Kotler. Tinha escutado isso na minha vida, sim, cara. Mas enfim, vamos deixar isso para outro né? Bem-vindo ao mundo de Kotler. Assim como eu... Ele vai falar da parte da tecnologia, que é o marketing 4.0. Eu faço um resuminho. Fala. Olha aí, 4.0. Eu vou deixar a parte mais teórica para ela, que é a doutora, professora. Eu sou mais mão na massa, mas assim, até porque não tem jeito, é a experiência que conta muito na hora de você desenvolver. E aí a internet ela funciona muito como nessa parte. Porque assim, você um trabalho de marca, um trabalho de empresa muito bem feito, faz com que as pessoas tenham referência, e a internet serve para isso, para que as pessoas encontrem referência sobre o produto, sobre o serviço, sobre a qualidade desse processo, e isso faz com que tenha um tipo de divulgação que a gente chama de divulgação orgânica, que ela é consequência de um branding bem feito. Você sabe o que... enquanto vocês dois falaram, né, mas uma coisa que a Natália falou que vai entrar no nosso... que eu anotei, né? Coisas na apresentação dela lá no encontro de empresários e empreendedores. E uma coisa que chamou muito a atenção que você falou agora é lembrar da marca. Lembrança, né? E você Top of Mind. Você falou do Top of Mind 22. Né, ali como marca, se não me engano, Nike, Samsung, Omo e Coca-Cola. São as vencedoras. Omo, em 30 edições, Omo ganhou as 30 edições na Top of Mind da Folha. Top of Mind, na verdade, é um conceito do marketing, que é isso, a lembrança o que é Top of Mind é um conceito usado no marketing para falar da lembrança da marca. Né? A marca está na sua cabeça, porque assim... Quando a marca ela decide por um posicionamento, esse posicionamento ele vai ser reforçado, como eu falei, em todo o seu processo e na sua comunicação, porque não é só na comunicação, tá, gente? Tem que ser no preço também, na distribuição, mas enfim, na comunicação. Para quê? Para gerar uma lembrança, né, para que ela fique fresca na cabeça do consumidor quando ele tiver que decidir ali no momento de decisão de compra, às vezes no mercado, às vezes na internet. Então, a marca ela vai trabalhando isso para que ele lembre na hora de comprar. Então, isso é uma marca ciência. Cativa. Tem uma ciência por trás desse negócio. A marca trabalha para o consumidor lembrar disso. Exatamente. Na verdade, toda a parte de comunicação, todo o P de promoção que existe, aí a gente vai entrar nos 4 Ps. Todo o P de promoção que existe, né, que é desenvolvido dentro da empresa, ela serve exatamente para isso, para que as pessoas lembrem do produto ou serviço na hora que elas precisam. E aí o fato de a gente desenvolver todo esse processo é exatamente para isso. Para que no momento em que eu preciso lavar minha roupa, na sua cabeça, várias opções. Várias opções de mercado. Mas você sabe que eu não quero ler o assunto, mas a impressão que eu tenho é que a qualidade também importa muito. Porque o sabão Omo comparado com outro sabão, um sabão Omo comparado com outro sabão, questão... tem, não sei, mas parece que tem uma diferença, né? Isso é porque a ciência me moldou para poder pensar assim, ou realmente a qualidade pode impactar no brand, né? Aí eu vou falar do Top of Mind, mas vou aproveitar o seu gancho para ver lá essa evolução do 1.0 ao 5.0. O que acontece? Marketing 1.0, quando o marketing ele começa a iniciar nas empresas, né, de forma mais organizada, né, para pensar como fazer essa venda, certo. 1910, 1920, ele está preocupado com a distribuição. Como é que eu vou vender em massa?
Então, assim, os primeiros estudos de marketing, né, e gestão de marketing dentro da empresa, veja bem, não estou falando de gestão de marca, por quê? Ali a ideia era vender, era distribuir em grande quantidade. Perfeito. Quando você chega o 2.0, marca mais ou menos na década de 60, né, você tem um aumento da concorrência e de produtos que são similares em qualidade. Porque qualidade também, gente, é um conceito relativo. Porque se eu compro um smartphone, né, a qualidade depende daquilo que eu priorizo. A qualidade pode ser da duração da bateria, da resolução da câmera. Então, a qualidade é um conceito relativo, ela tem parâmetros. Os produtos bem parecidos. Por exemplo, eu fazendo um trabalho com os alunos há uns 2 anos atrás, não, uns 3 anos, eu descobri que tinha uma marca de sabão em pó, não vou falar o nome aqui, mas daquelas baratinhas que ficam nas gôndolas de baixo, bem baratinho. que foi a única que passou no teste na época, foi, né, de tirar a gordura. Olha aí. Mas isso não foi divulgado pela marca. E os alunos descobriram isso e fizeram um projeto de promoção de vendas e merchandising em cima, né, desse teste, dos testes que eles fazem, né, com as marcas, enfim, do Inmetro. Entendi. E aí eles aproveitaram isso para fazer, enfim, né? Onde eu quero chegar. A embalagem não é melhor, mas a qualidade é parecida. Então, nessa década de 60, marketing 2.0, a ideia é conhecer melhor o consumidor para personalizar a oferta e a comunicação. Né? E aí as agências, as empresas vão contratar antropólogo, sociólogo, cientista político. E aí você tem a virada na década de 90, que é uma pressão nacional, internacional, com relação às questões socioambientais, o impacto das empresas no meio ambiente. As pessoas começam a se tornar mais críticas com isso. Então, onde o Kotler vai falar do marketing de valores. As empresas precisam trabalhar, e aí a gente já está entrando em gestão de marca. Porque aí a marca, ela como eu posso dizer, né? Não é só a qualidade do produto em si. A marca, ela agrega valor ao produto, que é o que a gente chama, tem branding, que é a gestão de marca, brand equity, que é o valor agregado que aquela marca dá ao produto. Então, supondo que, né, água... Geralmente a gente não liga para a marca da água, mas na pandemia a gente passou a ligar para a marca de algumas águas. Então, você tem uma garrafinha aqui sem rótulo. Você estaria disposto a pagar um valor que você mais ou menos sempre paga pela água. Mas se ela vem com a marca que você sabe, porque isso foi trabalhar, você confia naquela marca, você paga um pouco mais. Então, a marca, ela agrega. E, basicamente, o trabalho de valorização de marca e de brand é exatamente para poder você... elevar o valor da marca. E o Top of Mind, ele é isso, né? Eu vi que o Top of Mind está relacionado à lembrança. Quando a lembrança da marca. Para um usuário sobre qualquer coisa, ou para um brasileiro. Perguntou para o brasileiro em determinada área, sabão em pó. Qual a primeira marca que vem? É isso que o Top of Mind vai categorizar, né, e dizer quem é a marca mais lembrada, e eles ganham o prêmio, é isso? Tem um conceito, então, do marketing, que todas as empresas podem fazer essa pesquisa de mercado e trabalhar, por exemplo, para entender qual é a percepção que o consumidor tem daquela marca, mas a Folha faz desde 1991 um prêmio chamado Top of Mind. Então ela faz desde 91, tem mais de 30 anos, né? Então, assim, é uma pesquisa que é feita em várias cidades no Brasil. A última edição, pegar minha cola aqui, acho que foram em 170 cidades. Né, respondentes com 16 anos para cima, e a ideia é perguntar nas categorias, são diversas categorias de gênero, categoria tecnologia, banco, região. No Sudeste, por exemplo, a União ganhou. Sim. A União ganhou no Sudeste, Pitu ganhou no Nordeste. Havaianas no Norte. É marca de quê? De cachaça. De cachaça. Ganhou no Norte. Exatamente essa pergunta que faz. Se você pensa... Pitu. Sustentabilidade, por exemplo, é uma coisa que a maior parte dos respondentes não sabem dizer marca nenhuma. Os que mencionam alguma marca, e aí, né, as marcas que ganharam é IP e Natura, que são as marcas lembradas dentro da sustentabilidade.
Exatamente. Desse tema. Agora, aquelas que você viu falando que a Omo ganhou 30 edições, Sim. Samsung, a Nike e a Coca-Cola, elas são top do top, ou seja, a primeira marca lembrada sem mencionar a categoria. E aí, o que essas marcas têm em comum? São grandes marcas que investem muito, não só na comunicação, mas elas têm uma mensagem que é consistente, elas têm consistência na mensagem. Então, você pensa com Coca-Cola, você pensa o quê? Reunir da mesa, felicidade. A Coca-Cola trabalhando. No Natal, aquele Papai Noel que Exatamente. toma Coca-Cola, né? Tem um conceito forte que é trabalhado de forma consistente e coerente com os processos da própria Coca-Cola e com os projetos que ela tem. Isso é importante. Todas essas marcas têm projetos, né, na ESG, que é pensando a governança corporativa e a responsabilidade socioambiental. Então, ali, pessoal, você que está aí ouvindo a gente nas plataformas, por exemplo, você que está ouvindo no Spotify ou no SoundCloud, ou você que está assistindo a gente no YouTube, né, a gente está falando sobre brand, como construir uma marca de sucesso. A gente tem aqui a Natália, né, doutora em comunicação social, nós temos Anderson Valente também, que é profissional que atua na área, e a gente está discutindo esse tema. Então, fica conosco. Eu quero, desde já, esse podcast é realizado em Campo Grande, Rio de Janeiro, né, pelo Nossa Casa Digital. Por isso que o nome é Nossa Casa Podcast. Convidar você a acessar o nosso portal www.nossacasadigital.com.br. Ali você vai encontrar notícias locais. Para você que é empreendedor ou empresário em Campo Grande, nós também convidamos a conhecer a nossa revista, né, que é a revista Nossa Casa Digital. Essa revista ela foi feita para que tenha conteúdo interessante desenvolvido por você, empresário ou empreendedor, porque dentro da área que você atua, você também é um especialista. Então a ideia é, junto com você, construir uma revista interessante de conteúdo, né, que vai ser distribuído em pontos estratégicos para divulgar o seu negócio e ainda levar material relevante para a nossa região. Tá, então tá aí o nosso QR Code, telefone. Se você deseja conhecer um pouco mais do Nossa Casa Digital, da revista Nossa Casa, que logo vai estar chegando aí em você, é só entrar em contato conosco. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso tema sobre brand. Anderson Valente, você já teve alguma experiência, né, nesse tempo todo que você atua? Você começou como web desenvolvedor, né, trabalhando com site. Exato. Mas você já teve alguma experiência de uma empresa, né? Ou uma empresa ou um empresário que você pegou, foi trabalhando com ele e ele desenvolveu, conseguiu ter uma marca e hoje essa marca é conhecida, é respeitada na região dele ou a nível nacional, não sei. Sim. Né? E como foi essa experiência para você? Qual é, vamos dizer assim, em poucas palavras, qual seria a cartilha? Porque aqui a gente tem pessoas que estão escutando a gente que pode ser uma grande marca, mas também é possível que tenha alguém que esteja começando, né? Então, assim, depois eu vou fazer essa pergunta para a Natália também. Vamos começar, você que está atuando na área já há algum tempo. Se você pudesse dividir alguns passos, o cara que está começando, né? Porque eu lembro que na palestra da Natália, uma coisa que ela falou importante, pessoal. Primeiro, constrói a logo para depois construir a empresa. O posicionamento, para depois pensar na personalidade. Eu acho que isso é importante, né? A gente pensar qual seria o caminho, né? Para quem está escutando a gente, associar aí, porque é muita informação, né? Vocês deram um nó na minha cabeça aqui com esse negócio de 3.1, meu carro é 1.0, aí eu fico assim, não tô brincando. Mas vamos lá. Se a gente puder ajudar o pessoal que está escutando a gente, quem está começando, como seria um caminho que seria um caminho natural para ele construir uma marca de sucesso? Anderson Valente. Sim, então. E a gente vai falar, tem os 4 P's. Isso aí é muita coisa, eu sei que é muita coisa para discutir num podcast só, né, cara? Quando começar a falar esses assuntos, vai ser bem interessante. Mas vamos lá. Então, sim, tem um cliente, inclusive é um dos mais antigos, né? Um dos meus primeiros clientes na parte de internet, e de verdade a gente acabou estreitando um pouquinho mais essa relação e eu auxiliei, né, em diversos outros pontos dentro da empresa, que é a Loucos para Sair. É uma empresa que ela é voltada
desenvolver, principalmente para outros empreendedores, para fazer com que outras pessoas. E isso é importante quando você entende o seu cliente. Você entende a sua razão social, ou seja, quando você passa a entender o que a sua empresa faz diferença dentro da sociedade, esse é o primeiro passo do branding. Você saber o que a sua empresa faz de diferente dentro da sociedade. E eles entenderam que eles não estavam só vendendo açaí batido, pronto para que qualquer pessoa pudesse. E o que é muito gostoso, açaí batido. Vamos lá, tô brincando. Então, tô entendendo. Então, assim, essa percepção, qual é o meu diferencial? O que o meu público quer? Seria isso? Exato, porque assim, a partir do momento em que você entende que o seu cliente não é um consumidor final, e eu vou exemplificar este caso em específico. Quando ele começou a entender que o cliente dele não era o consumidor final, apesar de também ter uma estratégia específica para o consumidor final. Mas o real cliente dele é o comerciante, é a pessoa que perdeu o seu emprego dentro do período de pandemia. Entendi. E que poderia começar a empreender com uma caixinha de açaí que já era pronta, já vinha pronta, então ele precisava dispor de equipamento, de espaço, de nada. Era só comprar a caixa e começar a vender. A partir desse momento, ele começou a direcionar a comunicação dele, todo o ponto de venda onde ele poderia entregar esses produtos, não só fazer entrega, mas também as revendedoras, enfim, todos os locais, todos os pontos de venda que ele precisou disponibilizar para que essas pessoas pudessem chegar ao produto dele e toda a comunicação. Então, assim, ele hoje ajuda as pessoas no cálculo financeiro de como ela faz para poder render o açaí. Ele cuida, né? Exato. Ele dá uma assessoria. Exato. Ele pega, então, isso é o diferencial. Esse é o principal diferencial. Por quê? Esse é o valor que ele entrega, né? Em marketing a gente fala valor. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Você falou sobre isso. Porque é exatamente esse valor que o cliente começa a perceber que faz com que o preço possa se elevar quando... Se eu entendi bem, o primeiro ponto é entender o seu diferencial, entender o que você quer passar. Exato. Como que você transfere valor. Isso é legal, né? Porque faz a pessoa pensar por que essa pessoa vai comprar o meu celular ao invés do outro. Né? Por que vai consumir o meu açaí? Então isso é interessante. Exato, exatamente. E faz com que... Isso é gestão? Como é que é isso? Isso é gestão, agregar valor? Se torna gestão quando você consegue identificar bem o seu mercado, como ele disse, identifica o seu cliente para se diferenciar. Você estuda os seus concorrentes, você identifica o seu cliente, quais são as reais necessidades dele, e você entrega alguma coisa que não é só o tangível, no caso o açaí, mas o intangível, que é um serviço. Né? No caso, ele identificou que muitas pessoas poderiam iniciar o processo e não continuar, porque não sabiam administrar, não sabiam como calcular. E ele acrescentou valor ao produto dele. Ele deu uma solução para que a pessoa não desistisse. E aí ele toma um posicionamento de mercado. E faz com que o cliente dele continue comprando. E faz com que a fábrica continue vendendo. Exatamente. Esse é o ponto. Então, muito mais do que o nome, a logo. Primeiro passo é conheça a sua marca, né? Entenda o que você é. A razão social não é a tua razão. Qual é a razão da existência do seu negócio? Muito bem. E dentro desse contexto, Natália, o que você... Se você pudesse definir... Primeiro ponto a gente já entendeu, né? Que seria... Estude o mercado e defina o que é o seu negócio. Né? E aí a gente fala em marketing posicionamento. O que é posicionar? Eu sou diferente de fulano, ciclano, beltrano. Nisso aqui, né, no caso do cliente dele, vou já pegar de exemplo. Eu não entrego só açaí, eu identifiquei o que o meu mercado precisa e eu entrego um serviço agregado. Então eu já tenho ali o meu valor, já tenho o meu posicionamento. No marketing, lá na época do 1.0, 2.0, posicionamento só era preço, né? Preço ou qualidade. E hoje não. Hoje é o meu diferencial. Mas aí você falou uma coisa que você sabe, isso é muito forte. Acho que aqui no Brasil, porque eu também trabalho com, de certa forma, a minha profissão envolve vendas, né? E aqui no Brasil as pessoas
de certa forma, respiram muito essa questão do preço. Até porque são produtos e produtos, né? A gente eu atuo em áreas que uma compra não é para uma pessoa física, é para uma instituição. Então, chega O mercado B2B tem uma diferença. Milhões de reais, né? Uma vez uma compra. Então, a diferença no preço pode influenciar muito. Mas, assim, uma coisa que eu vejo que impacta é a mensagem da qualidade também. A durabilidade do produto. Eu acho que isso também entra como... Sim, esses parâmetros, eles não saíram, né? Tem empresas que se posicionam ainda por preço, mas como eu falei, a qualidade Ainda acaba sendo muito... Ainda se posiciona por preço. Mas assim, tem muita gente brigando por preço. Então, é o preço e mais alguma coisa, né? Porque se tem 2 lojas aqui, 3, você falou de celular, vendendo celular e as 2 vendem a preço baixo, como é que ainda o cliente vai escolher o seu preço baixo e não dele? Então é o preço baixo mais alguma coisa, é a qualidade mais alguma coisa. Não, e eu acho que isso também acompanha a evolução econômica como um todo também, né? Porque, por exemplo, há 30 anos atrás, o brasileiro que tinha carro, né, que tinha um carro, que conseguia trocar de carro todo ano, era o cara que tinha uma posição social. Maior poder aquisitivo. O cara trabalha no banco, o cara ali é advogado, né? Então, assim, e hoje facilidade de crédito, financiamento. Eu acho que tudo isso influencia para que a mentalidade também mude, né? A pessoa diz, peraí, eu posso ter um carro com mais conforto, a diferença é que o antes vai comprar ele em 6 vezes, eu vou comprar em 60 vezes. Mas isso também... Então, eu acho que isso é interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você traz uma solução facilitada também, isso entraria de alguma forma no seu brand, você oferecer um produto de qualidade com uma solução para que a pessoa consiga adquirir. Mas é isso, você tem que entender, primeira coisa, o brand tem 3 passos, você tem que entender o mercado, foi o que ele falou, eu entendi meu mercado. No caso do carro, eu tenho que entender, né, se há uma questão aquisitiva aqui, né, preço, que pode barrar a pessoa de comprar, porque quando a gente estuda o mercado a gente vê, né, o que motiva e o que impede. Sim. Né? Quando a gente faz, depois eu posso ensinar, tem um diagrama lá para montar o valor, e a gente, quando vai montar esse diagrama, a gente pensa naquilo que motiva a pessoa a comprar, mas nas barreiras de compra, no que impede. Se o que impede é preço, e hoje eu tenho facilidade de trabalhar o preço, mas é isso, primeiro eu preciso entender a demanda real do mercado, preciso estudar o meu consumidor, preciso estudar os meus concorrentes, preciso estudar os meus fornecedores. Uma vez que eu entendo o mercado, aí eu consigo me posicionar bem. E aí toda a outra parte que as pessoas correm para fazer primeiro, e acredito que o Anderson tenha passado por isso, de entender com o consumidor com o cliente, né? Com o negócio, com o empresário, com o empreendedor. Também é empresário também, né? Ele também deve ter passado por esse processo de entender quem é para depois materializar isso numa logomarca, né? Numa comunicação, no tom de voz, na linha editorial da comunicação, né? No treinamento. Explica pra gente aqui o que é tom de voz. Tom de voz da marca. Porque eu tenho um tom de voz, não é? Um tom de voz da marca. Supondo que você, né, vende seguro. Ok? As pessoas, algumas têm maior entendimento do mercado de seguro do que outras. Então, você vai vender numa reunião que as pessoas, numa região em que as pessoas não têm tanto conhecimento, elas vão precisar de segurança. Estão vendendo seguro, elas precisam se sentir seguras comprando seguro. Então, se eu sou uma empresa de seguro, seria muito arriscado, embora algumas façam isso, vão ter que investir mais para poder vender essa ideia, ter um tom de voz muito informal, ou seja, usar uma linguagem na comunicação escrita e na comunicação falada, inclusive dos vendedores, muito informal, porque vai passar uma ideia, no caso do seguro, né, de uma empresa não confiável, entende? Exato, entendi. E aí, quando eu falo pensar o tom de voz, porque hoje a gente trabalha em múltiplos canais e às vezes não é a pessoa que produz para todos os canais. Sei lá, você contrata alguém para produzir conteúdo para o seu Instagram, outra pessoa para fazer para o seu site, você tem vendedor na frente de loja.
todas essas pessoas que têm interação com o seu público, que vão fazer texto escrito, imagem, audiovisual, eles têm que estar instruídos de qual é a linguagem. É para falar de forma técnica. Entendi. Se você vende para o mercado B2B, essas pessoas vão entender. Você tem que vender um maquinário. Você vai falar a parte técnica e essas pessoas vão entender. Se você tivesse para um público que não entende, você teria que adequar o seu tom de voz. Então, o tom de voz é isso. É mais informal? É mais formal? Usa o humor. Sinaf bem de seguro, né? Funerário. E usa o humor. Mudou a mentalidade. Usou bem o humor. E eu tava pensando exatamente na Sinaf. Porque a Sinaf essa é boa, hein? meio que tirou esse lance do formal. Do sério, do formal. E ele começou a brincar. Foram bem sucedidos. O tom de voz de uma marca também pode mudar com o tempo, né? E muda uma porque cultura. a cultura muda. Sim. Porque hoje eu tenho uma faixa etária que consome mais do que há 20 anos atrás. Uma faixa etária, diferente, né? Do que há 20 anos atrás. Porque também é uma coisa que a gente vai até falar. Por exemplo, a Samsung. A Samsung hoje tem geladeira, um monte de coisa, né? Então o público dele também vai mudando, né? Porque você acaba tendo muitos outros produtos, a empresa desenvolveu muitos outros produtos que vai atingindo também outras faixas etárias, outros aí a linguagem muda. Eu acredito que o tom, né, pode também... Aí é uma outra questão. Quando você está trabalhando com uma empresa grande, como a Samsung, né, que não tem só um público. Aí vamos entender que, assim, definição de público. Tem empresas ou empreendimentos que vão trabalhar com o que a gente chama de nichos de mercado. Ok. Né? Que é um público muito homogêneo, bem definido, que assim, estudando você consegue compreender quais são as prioridades, como é que é a jornada de compra, que é um outro conceito. Assim, de como é que esse público faz para decidir, para avaliar, o que prioriza, o que não prioriza, por exemplo, quais são as barreiras. Da Apple. É um nicho muito específico. Apesar de hoje o celular Apple as pessoas gostam muito do celular da Apple, no início o público do Steve Jobs eram pessoas criativas e disruptivas. E é exatamente isso que ela está falando. Então você pode trabalhar num nicho de mercado ou você pode trabalhar no mercado massificado. Por exemplo, Coca-Cola tem um mercado que é a massa, né? E aí, assim, quando você trabalha para massa, como a Samsung também, você pode trabalhar essa massa, né, numa comunicação única voltada para todo mundo, você pode segmentar. E a ideia das empresas, a Coca-Cola faz isso, é segmentar, ou seja, repartir o bolo. Pensa que é um grande bolo, eu reparto o bolo. Eu sempre gosto de dar um exemplo com os meus alunos que funciona muito. Supondo que você vende marmita fit, aí serve para o pequeno empreendedor, conheci alguns lá, vende marmita fit. Você vende a marmita fit, né? Tem vários públicos interessados. Você tem aquele público, né, crossfiteiro, de academia, que quer manter o corpo, que tem um estilo de vida para consumir. Então, você tem esse público. Você tem um público de restrição alimentar, que não está interessado tanto na estética, mas que não tem a questão mais precisa. E você tem outras pessoas que querem um estilo de vida saudável, mas não necessariamente estão preocupadas com a parte estética, da malhação, daquela realidade de academia. São públicos diferentes. Então, você já botou 3 públicos diferentes. Que eu posso fazer uma única comunicação para todos, ou eu posso segmentar a minha comunicação também e as minhas outras estratégias, preço, entrega, enfim. Né? Posso segmentar a minha comunicação para cada um desse público, escolher canais diferentes, né? Ou eu posso escolher o meu, a gente chama de target, ou seja, o público principal. Não, meu público principal é o pessoal da academia. E aí eu trabalho os outros públicos, né, por tabela, mas esse público principal é a maior parte do meu esforço de comunicação vai para isso é legal. Ou seja, só para poder complementar. Sim, claro. Se eu só quero falar por exemplo, só com crossfiteiro, então toda a minha comunicação vai ser direcionada para o crossfiteiro, para aquela pessoa que quer, por exemplo, uma alimentação que é o tal do low carb. Então, pensa exatamente dentro dessa estratégia, falar somente com... Aí, nesse contexto, vai entrar imagem, vai... E aí o tom de voz, ou seja, tom de voz, a forma como eles se comunicam, como se falam, gírias... Tom de voz, então, tom de voz, né? Tudo isso que envolve a forma
que o seu público-alvo se comunique comunica. e a empresa, o empreendimento, a marca vai comunicar. Porque o tom de voz dá o direcionamento. Então, eu posso contratar profissionais e dizer assim, olha, minha cartilha é essa, né? Minha marca se comunica dessa forma. Né? Eu quero que você fale com humor, que tenha uma pegada de humor, não. Eu quero que seja técnico. Eu quero que seja sensual. Né? Tem marcas que vão trabalhar a questão da sensualidade. Dentro dessas marcas do Top of Mind, né? A gente vê grandes marcas. O que essas marcas têm em comum? Se a gente pudesse tirar... Eu sei que cada marca ela ganha dentro de uma categoria, né? Por exemplo, a Samsung são categorias. Mas é possível identificar alguma coisa em comum nessas marcas? Eu falo assim, poxa, nossa casa digital, a empresa está começando. Se tivesse falar assim, Lúcio, essas marcas têm pontos que são importantes para toda empresa que está começando ou para que já está no mercado e quer ainda fazer o brand, desenvolver cada vez mais. Ser lembrado. Qual é a marca que não quer ser lembrada? Eu poderia falar muitas coisas, Lúcio. Até cheguei a comentar aqui dessa questão de ter projetos de responsabilidade socioambiental, um grande investimento em comunicação, coerência, consistência. Mas eu acho que o ponto principal para a nossa era hoje, e aí o Anderson, não sei, né, se concorda, essas marcas têm um alto envolvimento com o consumidor. Elas são lembradas porque elas têm envolvimento, elas fazem sentido. Entendi. Porque assim, produzir... Né? De certa forma, produzir um bem não quer dizer que a pessoa vai comprar esse bem. Porque para a pessoa comprar e levar para a vida dela, aquilo precisa fazer sentido. Então, né, hoje a marca ela não tem, por mais que ela queira, ela não tem como. Por mais que tenha um tom de voz, por mais que já tenha pensado em toda uma identidade visual, ela não tem mais como monitorar e controlar tudo que é falado sobre ela. Lembra aquele antigo boca a boca? Isso é legal, mas isso no mundo digital, isso ganha uma proporção monstruosa. E o que a marca precisa, na verdade? Alto envolvimento. Ela precisa criar fãs. Não precisa que a pessoa só goste. Ok, essa água é de boa procedência. Não, ela precisa amar. Comprar, e aí, então. um ponto que tem o Top of Mind, que é a Coca-Cola, que é só voltando um exemplozinho, mas para poder avançar. A gente falou sobre relação de qualidade e Top of Mind, e preço e tudo mais. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos e colocaram um estudo de teste cego entre a Coca-Cola e a Pepsi. Olha aí. Preferiram pelo produto a Pepsi. Mas quando colocaram... Isso teste cego, né? Não sabiam qual eram os dois. Quando colocaram marca, a preferência foi a Coca-Cola. Porque o trabalho bem feito de branding, ele faz com que a marca seja amada. Acima do produto até. Aquele caminhão da Coca-Cola é muito legal, né? E a Vamos falar a verdade. O caminhão da Coca-Cola é muito bonitinho. E a Coca-Cola Meu filho fica assim, quando passa, ele fica... Roupa, isso. Encantado. Tem gente que tatua no corpo. Exatamente. Tem gente que faz tatua Coca-Cola Isso no braço, envolvimento. Cara. Isso é deixar a empresa, deixar o CNPJ de lado e começar a tratar o CPF. É começar a fazer com que as pessoas se envolvam como se ela fosse uma pessoa. E fazer com que ela realmente se apaixone pela... É a velha história do cliente em primeiro lugar, né? Aquela coisa, vamos pensar com os olhos do cliente. O cliente está em primeiro lugar. Seria um pouco disso? A gente passou por um momento, assim, né? De dar argumentos racionais para que as pessoas comprem alguma coisa ou adquiram um serviço. Argumentos racionais, né? Isso é banco, eu quero saber a taxa de juros. Isso não deixa de ser importante, mas hoje a questão é essa conexão. Eu preciso ter confiança. Ele falou de CPF, é muito importante. Na Coca-Cola eu não sei quem é o CPF que está por trás, mas eu trato a marca como se fosse um CPF, como se fosse uma pessoa, como se fosse minha amiga. Exato. Porque é isso que você falou, o cliente em primeiro lugar... Né? Para eu criar a conexão emocional, eu preciso criar intimidade. Tem um autor chamado Kevin Roberts, que ele escreveu um livro chamado Love Marks, Marcas Amadas, e ele diz assim, não basta também, assim, na minha gestão de marca, tem que fazer com que minha marca seja respeitada, ou seja, tenha reputação, mas que ela também seja amada, porque a marca pode ser respeitada, mas se ela não for amada, de repente chega um concorrente com um precinho melhor,
né? O diferencial. Agora, se ela vai tentar mexer com a legião de fãs de um artista, com a legião de fãs de... Não, as pessoas levantam a hashtag. Exatamente. Né? Boicotam, cancelam. Sabe, isso dá um tema interessante, né? Como fazer fãs. Você sabe que hoje, pela manhã, a gente estava lá com a minha esposa, Vanessa Andrade, ela fez um evento Profissão Influencer. E foi discutido temas, né, de profissionalização do influenciador. Teve uma palestra sobre contabilidade, outras sobre... E teve uma palestrante que disse o seguinte, né, que existe uma hora que o influenciador precisa entender que ele não basta ele ter seguidores, ele precisa ter fãs. Foi o que ela falou. Não basta ter seguidores, precisa ter fã. E quando você entender que você precisa ter fã, né, aí você vai lançar um produto e você vai vender, e você vai se tornar profissional e você vai conseguir o resultado daquilo. As marcas estão espertas para isso. Hoje, né, tem uma tendência de investir nos nano e micro influenciadores. Por quê, Lúcio? Porque eles têm aquilo que você falou do orgânico, né? Ou seja, não fica forçado, eles têm uma conexão. Então a marca, por meio desse influenciador que está próximo dos seus fãs, consegue criar essa tal dessa conexão. Exatamente. Principalmente porque, inclusive hoje, as marcas estão realmente trabalhando e existem várias plataformas que simplesmente deixam com que elas testem o produto. Porque quando as pessoas, elas compram por emoção e depois explicam pela razão. É fato. Você, eu, ela, todo mundo. Nós compramos com emoção. A gente precisa fazer alguém chorar. Faça o cara chorar ou sorrir também. E depois explicamos com a razão. Entendi. A partir do momento em que um pequeno influenciador faz um teste e compartilha com aquele pequeno grupo, e com outro, e com outro, e com outro, primeiro que para as marcas isso sai muito mais barato. Muito mais barato e com muito mais efetividade do que um grande investimento, por exemplo, em uma pessoa que já tenha um engajamento alto e tudo mais, que normalmente, e principalmente agora, os valores estão muito altos para poder fazer esse tipo de investimento. Só abrindo exatamente uma discussão lá, que essa influenciadora, que tem um produto, que tem uma empresa de marketing, e ela falou exatamente a mesma coisa, que hoje em dia as empresas estão buscando muito influenciadores de pequeno porte, comparado com os grandões, né, de milhões e tal. E ela falou exatamente isso, né, que as empresas estão procurando esses influenciadores pela facilidade de comunicar a mensagem com um grupo, com um nicho, né, com mais... O que vocês fizeram, Lúcio, lá naquele evento que eu participei, aquilo é muito importante. Eu já tinha participado de outros projetos assim, né, que a gente está falando de influenciadores, mas essa rede de apoio, né, quando você coloca os empreendedores daquela região em contato para se conhecerem e um acaba divulgando a marca do outro, faz exatamente o mesmo efeito. Não, e esse é o objetivo, por isso, por exemplo, esse podcast, né, a gente está discutindo temas interessantíssimos, né, sobre brand, sobre desenvolvimento da marca, mas o objetivo é esse, que a pessoa sabe, não, peraí, eu vou lá no encontro, né, de empresa, mas a Natália falou 25 minutos, porque é corrido, né? Muito rapidinho, todo mundo quer falar um pouquinho, as empresas também têm que fazer o network, mas você, não, peraí, como que a gente pode levar esse conteúdo, que nem todo mundo às vezes tem a oportunidade de, muito mais quem está começando, né? De contratar, não sei se você dá consultoria, se você dá mentoria, esse tipo de... né, mas nem todo mundo às vezes tem tempo ou condição. Ainda mais quem está começando, né? E essa introdução ajuda a empresa a ter um start, ajuda o empreendedor. O cara está começando, lá tinha um jovem que ele está começando na área de brigadeiros, né? Achei bacana. Né? E aí, de repente, ele tem uma ideia assim por aí. De repente, ele nunca tinha parado para pensar qual era o público dele, mas quem é que gosta mais, onde que eu posso... Ele já continua no que ele está fazendo e avança com mais força com base nessa informação. Então, esse é o objetivo. É a gente ter essa rede de apoio, um apoiar o outro, conseguir... Tem uma história legal de internet, sim, que é de um empreendedor que ele vende brigadeiro. Tem um objetivo lá dele e tudo mais. Como ele faz isso?
ele pega uma maletinha de construção, né, de ferramenta, com um uniforme, com uma roupa, como se fosse um mecânico, alguma coisa assim, e aborda as pessoas não para vender brigadeiro, mas e isso é legal de resumir um pouco tudo isso que a gente está falando de tom de voz e de marca e tudo mais. Ele aborda as pessoas dizendo que ele é um mecânico, um profissional de mecânica que veio para consertar o seu dia. Olha aí. Abordagem. Isso é abordagem, isso é tom de voz. E com isso faz com que as pessoas, primeiro, ela desaba, ela entra no emocional e ela compra exatamente pelo sorriso. A partir do momento em que a gente abre o sorriso... Isso é uma verdade. Você sabe que lá no meu condomínio tem uma vizinha que ela conserta o dia da minha esposa com bolo. Olha, eu conheci... Tem dia que minha esposa precisa de um bolo. Eu conheci uma empreendedora de bolo que foi fazer uma oficina para mim há uns 2 anos. E era exatamente isso. Ela começou a produzir bolo na pandemia, porque ficou sem um emprego em casa. E o esposo até ajudando. E aí o que ela descobriu? Essa questão de entender o mercado. Ela descobriu que as pessoas estavam usando o bolo para presentear as outras. E aí, olha, a partir dessa percepção do mercado, legal, ela se posicionou: o meu bolo é um presente. Olha aí. Então ela enfeitava um bolo comum, mas feito com muito carinho, com flores que ela plantava, higienizava, com laço. E presente começou bolo, né? Muito bacana. Bolo para presentear. Isso é posicionamento. Ó, entendi o mercado, entendi o meu posicionamento. Agora sim eu consigo pensar como é que eu vou tratar isso de forma física. Criar um símbolo, criar uma marca, né? uma tipologia, escolher a letra, escolher a embalagem. Você acabou de entrar num ponto que a gente queria fechar esse podcast falando sobre isso, que eu lembro que lá você falou, hoje você já falou que de etapas do brand, né, o que é brand, isso é muito bacana, a experiência que vocês têm compartilhado, mas eu lembro que você falou sobre posicionamento também, né, porque às vezes a gente não é fácil, para quem não é da área, não é fácil diferenciar todos esses detalhes, mas eu vi que você falou de posicionamento também tem etapas. Eu queria que vocês dois falassem um pouco. Pode começar com a Natália, que já tocou depois antes. O que seria o posicionamento, se tem etapas que a gente poderia seguir para ser mais efetivo nessa questão da construção da marca? Da construção e da gestão, exato. Então, o posicionamento, imagina que eu tenho, né? Tem um diagrama que é uma espécie de cruz. Né? Para eu me posicionar, primeiro eu preciso entender o mercado. E o que é entender o mercado? Exatamente isso. Entender quem é o meu consumidor e o que ele prioriza. No caso, né, dessa moça do bolo, ela entendeu que o consumidor dela tinha uma questão legal que era querer dar um bolo de presente, que não era um consumidor tão sensível a preço, o consumidor dela, tá? O mercado dela, ali que ela estava atendendo, né? Não era tão sensível a preço, ou seja, estava disposto a pagar um pouco mais para ter um bolo para presentear. Então, isso é o estudo do consumidor. Eu estudo meus concorrentes. O que meus concorrentes estão fazendo? Estão vendendo bolo? Estão vendendo a qual preço? Estão fazendo que tipo de comunicação? Como é que eles estão distribuindo? A pessoa vem buscar em casa, leva na casa da pessoa, paga a taxa do delivery? Então eu estudo o meu mercado consumidor, eu estudo a minha concorrência. Estudo os meus fornecedores para entender a minha demanda, como é que eu vou dar conta da demanda. Se vai encarecer meu preço, se não faz, eu posso confiar no meu fornecedor, se eu não posso. Então eu estudei o mercado, agora eu consigo me posicionar, porque agora eu entendo que é valor para essa pessoa, no caso presentear. Eu entendo que meus concorrentes aqui dessa região não tem ninguém fazendo igual, né? Então vou realmente ter uma diferenciação no mercado, e isso já é o meu posicionamento. Então, posicionamento é o que a minha diferenciação, né? O que eu entrego de valor que é diferente do que os outras empresas, e aí dentro da nossa abrangência geográfica, né? Porque eu posso fazer o diferencial aqui em Campo Grande, mas tem outra pessoa fazendo igual a mim, né? Mas em Bangu, né? Na Baixada. Então, entender no mercado que eu atendo, qual é o diferencial que eu posso entregar. Isso é posicionamento, entender qual é o valor, qual é o meu diferencial. E geralmente eu coloco isso numa frase, né? Eu coloco lá. Eu tinha ensinado, agora eu não tô com a formulazinha na cabeça, mas tem a formulazinha. Eu vendo isso para
meu segmento de clientes, né? E entrego, e aí eu penso no tangível, que é bolo, que é a mensagem e no da empresa, intangível, né? Que é o agregado, né? No caso do açaí, eu entrego o açaí para revendedores conquistarem a sua autonomia, entendeu? Independência financeira. Eu escrevo isso, é importante que as pessoas escrevam, porque elas não têm entendimento. E aí, a partir, né, eu entendi qual é o meu negócio, consegui escrever o meu posicionamento. Eu vendo isso para o público tal, a partir dessa entregando. sentença, você... A partir dessa sentença, aí você escolhe. Qual é a cartela de cores? É fácil, gente. Vai lá na internet e pesquisa assim, psicologia das cores. Qual é a cartela de cores que vai materializar isso aqui que eu quero entregar? O meu bolo é com carinho? Qual é a cor que simboliza o carinho, que simboliza o cuidado? Né? Se eu tenho, né, um posicionamento sustentável, qual é a cor? É o verde, lembrando, né, o meio ambiente. O azul, por exemplo, traz a questão... Empresa de seguro, de educação, usa verde. O azul, que traz a questão da segurança. Empresas de agências de publicidade utilizam o roxo, que traz a questão da criatividade. Olha aí. Fast food, fome, sede, amarelo e o vermelho, laranja. O vermelho também é urgência. Então, assim, é só pesquisar, gente, psicologia das cores. Aí eu escolho a minha cartela de cores, a gente tem recurso para ajudar a fazer isso. Muito bom. Escolhe, se procurar, tem lá no site da Adobe tem uma roda das cores que dá para pesquisar tendência em todas as áreas. Você pesquisa lá a sua área e vê quais são as tendências de cartela de cores e aí define as cores. Define as cores, qual é o símbolo que me representa. A marca, ela pode ter um símbolo, ela pode ter, no seu caso, tem um símbolo ali que é a casinha, a casa e o digital, o Wi-Fi em cima, e ela tem a letra, a tipografia. Pode ser só a tipografia. Pode ser só a letra, pode ser só o nome, né? Então pode ter símbolo e nome, pode ser só o nome também. Então, mas assim, a tipologia também nos representa. É uma letra mais redondinha, curvilínea, geralmente as coisas mais sensíveis, que tem as curvas. Se é uma coisa mais séria, mais dura, já é mais reta. Tem serifa, né? Que é aquele... Então, assim, aí eu já estou materializando na minha marca, logomarca. E aí depois do meu ambiente, que é o que ele falou, é o cheiro, é a temperatura, a disposição dos móveis, né, que eu coloco naquele espaço. Tudo, né, sobre essa questão não sei se é uma cultura japonesa, né, de como você coloca os móveis para... Feng Shui, né? Isso aí, acho que é isso aí. Qual o nome? Feng Shui. Feng Shui, né? E como os móveis estão organizados, eles geram uma experiência, uma sensação. Na verdade, dentro do marketing, você posiciona principalmente para poder entender qual é a dinâmica da pessoa dentro de uma loja. Por exemplo, um supermercado, se você entrar em todo supermercado, ele já tem um padrão. Você entra, tem a parte que geralmente as pessoas não compram muito, mas já estão logo ali na frente para que elas já vejam que elas precisam, mas os itens mais necessários, que é hortifruti e carne, ficam mais atrás. Geralmente, quando você vai no mercado, você tem que fazer feira ou tem que comprar uma proteína. Então, você vai no final do mercado, quando retorna, vai buscando todo o restante. Isso é posicionamento também. Isso é você pensar o posicionamento dos itens, da disposição dos itens dentro de uma loja. Você sabe que você estava falando, você chegou você estava conversando no início, que a gente estava falando sobre posicionamento agora, e você falou sobre entender o mercado, o fornecedor. Tem um ponto interessante que a gente acredita que o nosso próximo podcast vai falar sobre isso, que é precificação. Isso tem que caminhar junto. Isso tem que caminhar junto com porque o preço, né, mostra o valor. Lembra que posicionamento é o valor, não é o valor econômico, não é o preço, né? Valor é o que a pessoa percebe, quem eu sou. Né? Quando a gente fala de posicionamento, é isso. Eu falei escrever a sentença, mas é quando eu pergunto pro meu consumidor, olha, nossa casa digital é o que para você? O que ela vai te responder é o posicionamento, ou seja, a imagem que ela tem na cabeça dela sobre o que é a nossa casa digital. Sim. Isso é posicionamento. Às vezes não bate. Quando não bate, tem algum problema. Porque você pensou e você sabe o que é o seu negócio. Se você pergunta para a pessoa... que o objetivo da nossa casa digital é ter
ser uma plataforma que o empresário, que o empreendedor pudesse ir e ter suporte, ter ideia, ter cursos. A gente já falava sobre essas coisas e a gente está caminhando, né, na verdade, para isso. Apoio. Uma rede de apoio. A gente está caminhando para isso. Mas esse é o objetivo. Daqui a uns 2, 3 anos, eu perguntar, a pessoa não responder, então tem algum problema. Tem algum problema. Vamos trabalhar isso aí, como é que está sendo entendido. Provavelmente a comunicação ela tem alguma falha, algum ruído. Isso pode ter, isso é para todas as empresas. Qualquer empresa. Pode ser para qualquer empresa. pessoa, essa de bolo que eu falei. Né? Se ela entendeu que o bolo dela é um presente com carinho, toda a comunicação dela no Instagram tem que trazer essa questão do carinho, do presentear. Para a gente fixar. Então tem que escrever a sentença, né? Tem que ter essa sentença de quem eu sou, o que eu entrego e como. Isso é muito claro. Porque em cima disso a gente vai trabalhar. Porque, por exemplo, um cliente que... É a missão, não é isso? É a missão da empresa. Um cliente que busca preço não vai encontrar essa pessoa. Porque ela está buscando preço. Se eu estou vendendo uma qualidade que é um intangível, eu não vou querer discutir preço. Se a pessoa está discutindo o preço, provavelmente alguma coisa dentro da comunicação pode estar equivocada. Muito bom. Ele que desenvolvedor, né? Imagina, a gente está falando do ponto de venda físico, mas eu imagino que na hora de desenvolver também, né, uma plataforma digital, primeiro que... E aí deve chegar gente que não sabe o que é. Exatamente. E aí como é que vai materializar isso na plataforma? A ideia do funil. Geralmente dentro da internet, e aí a gente fala muito de funil de vendas dentro da internet. Hoje eu escutei sobre funil de conteúdo. Sim, está incluído. Porque, na verdade, o que acontece? O conteúdo e o processo de funil, na verdade, é basicamente o que a gente estuda dentro da faculdade de AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. O funil de conteúdo é o funil onde o topo do conteúdo ele tem que chamar a atenção. O meio do funil ele vai... despertar interesse, aumentar o desejo, e o fundo de funil é o que vai efetuar a ação. Muito bom. É o processo, né? Se a gente pensar na jornada de compra, é isso. Eu tenho uma necessidade, eu preciso saber que existe. Então, a nossa atenção, né? A gente é muito estimulado, a gente recebe muita comunicação o dia inteiro. A gente acorda, já pega o celular, muito. Como é que a gente compete, né? Como é que a gente chama a atenção de alguém? Isso, trazendo... Olha, eu tô vendo que eu vou ter que chamar vocês aqui outra vez. Claro. Pra gente poder entrar nessa questão de falar de funil, porque isso é muito legal, né? Isso eu acho muito legal. Sim. Hoje, né, até para você que está ouvindo a gente aí, é um bate-papo muito legal, né, aqui com a Natália, com o Anderson, mas o objetivo era a gente falar sobre branding, né, sobre construir uma marca de sucesso. Eu acho que o primeiro ponto é você considerar isso, você considerar que você tem que pensar sobre isso, considerar que a sua marca, existe uma ciência por trás disso e você precisa se aprofundar, conhecer. Aqui a gente a sua marca é maior do que o seu produto. A gente está aqui com a Natália, com outros que são profissionais, né? Então você ter, às vezes é interessante ter uma consultoria. Então você é amigo empresário, empreendedor que está aqui, foi um prazer ter você conosco aqui. A gente vai ter que chamar aqui a Natália e o Anderson para poder a gente continuar essa conversa, né? Falando sobre outras coisas, sobre funil de conteúdo, que eu escutei hoje também, porque funil de conteúdo, funil de vendas, e eu tenho certeza que, como eu estou desfrutando, outras pessoas vão poder desfrutar e dar um start, né? Causar um insight, tá? Uma ideia para esse grupo que eu acredito que está crescendo, vai ficar cada vez mais forte. Tá bom, Natália? É isso, Lúcio, um prazer. Gente, lembrando, hein, gestão é sempre. Ou seja, entendeu quem você é, tudo que você fizer para sua marca não pode se perder.
Não pode se perder. Em tudo. Vai abrir, vai criar um produto novo, vai pensar tudo. Não se perca. A gestão é o que a gente faz sempre. Dá um recado também, Anderson, pro pessoal aí que tá vendo. Só não... Eu rindo, né? No Spotify, às vezes tá estudando isso no SoundCloud. Na verdade, eu vi com a ideia do Top of Mind, a gente tem um Top of Mind em Campo Grande. E aí eu vim com isso pensando já há um tempão, exatamente para poder terminar. Me fala o nome de uma padaria de Campo Grande. Craque do Pão. Exatamente. Olha aí, o Ou Top seja, of Mind de Campo Grande. Top Na of padaria, Mind. Craque do Pão. Exatamente. Não Boa, é algo Anderson, que está legal, muito distante. A gente falou de Omo, de Coca-Cola. A gente consegue, mesmo aqui próximo, desenvolver essa ideia, esse conceito, mesmo para pequenas empresas, mesmo para olha aí o brand, a empreendedora Ótimo. do o brand, Ótimo. do pão. Está muito perto, Esse está aí. muito próximo da gente. Então, assim, não é algo que está muito distante. A gente consegue fazer. É possível, mesmo no início, A gente fazer. terminou, você falou do craque do pão. Eu não moro em Campo Grande, eu vim da Baixada de Nilópolis. Olha Mas aí. assim, desde que eu cheguei em Campo Grande, eu sempre escuto falar da Big Field, é isso? Big Field. Big- Parece que fez parte da vida, porque é isso, Sim, aquele negócio fez parte da vida das pessoas aqui, né? É isso também. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Esse foi o Lúcia. primeiro episódio do Nossa Casa Podcast. Então, você que nos escuta no Spotify, fica conosco, né? Começa a nos seguir aí, que muito mais coisa interessante a gente vai estar conversando aqui, trazendo pessoas interessantes. E você que nos assiste também no YouTube, se inscreva no canal, tá bom? Dê o seu like, compartilha, você que é empresário, você que é empreendedor, que tem um amigo também, já empresário, mas que você sente que seria bom ele trabalhar a marca, tá aqui, vou deixar aí aqui embaixo, tá? O contato da Natália, o contato do Anderson, para que vocês também procurem. Natália, você também dá consultoria? Dou consultoria, sim. Antes eu sei Faço que alguns faz cursos. isso, tá? Muito Cursos pelo IMPERJ, né, que é o Instituto de Pesquisa e Educação, com ex-aluno meu. bom. Olha aí. muito Virou bom. meu sócio, meu amigo, meu sócio, enfim. Então, pessoal, até mais. Fica conosco até o próximo. Um abração.